Bom, falou de aditivos, então a gente deu uma breve discutida aí sobre quais são os principais tipos e a gente tem que pensar nos requisitos, né, para definir um aditivo, né? Então, primeiro, ele tem que ser eficiente na função que ele faz, certo? E quando a gente fala em eficiência na função, a gente tem que imaginar a dosagem do aditivo, porque se eu estou usando um anti-chama, um retardante de chama, né, que a gente chama aqui de anti-chama, né? É, O mercado e eu tenho. acostumou gente errada, Rafael. Relaxa. Mas é normal, né? Todo mundo já fala anti-chama e eu falo também, não tem problema. É, tem um anti-chama lá que eu tenho que usar 15% para trazer uma determinada retardância. E o outro eu tenho que usar 30%, 40% para trazer a mesma retardância. Então, o aditivo que eu vou usar uma menor quantidade, ele é mais eficiente na minha função. Legal. Então, esse é o cara que eu tenho que escolher. A mesma coisa para um deslizante. Eu tenho um deslizante que eu tenho que usar 2%, né, no meu produto. E aí eu tenho outro deslizante que eu uso apenas 50% a menos, né? 100% a menos. Então a gente consegue ter uma melhor eficiência na função quando a gente usa uma menor dosagem. Então esse é o primeiro ponto para escolher qual o meu aditivo correto, né? Segundo ponto, o meu aditivo ele tem que ser estável durante o meu processo. Então, eu vou processar um nylon 66, né? Eu vou trabalhar com qual tipo de retardante de chama, né? Por exemplo, a alumina trihidratada, ou a alumina trihidratada, por exemplo, ela tem uma temperatura de processo de até 200 graus Celsius. Vai ser possível trabalhar com nylon 66? Não, porque a 260, 300 graus, ela já vai estar liberando molécula de água. Então, não vou estabilizar o meu processo. Então, eu tenho que estar muito atento. De repente, eu tenho um aditivo barato, ok, mas ele é estável no meu processo? Não. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Tem aditivos antioxidantes, que é para proteger da degradação térmica, que se ele não tiver uma estabilidade de processo, ele pode atuar como um agente pró-degradante, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e estar muito atento no produto que eu estou fabricando, né, para escolher o meu aditivo, né? Outra coisa, o meu aditivo ele tem que ter uma boa dispersão e uma boa distribuição. E aí, Ziliane, a pergunta que você fez, né, se a gente consegue fornecer direto, sim ou não, por que não? Porque os nossos aditivos anti-UV, antioxidante, dióxido de titânio, eles são materiais em pó e a dosagem é muito baixa. Então, se eu não tiver uma boa dispersão e uma boa distribuição, ele não vai fazer a função dele, ele não vai ser eficiente, né? Então, o que, que a gente tem que fazer? Tem que usar um master batch, né? Então, por isso que existem tantas empresas de master, né? É justamente para trazer uma excelente dispersão e uma excelente distribuição desse aditivo por toda a peça plástica, tudo bem? Outra questão, não migrar ou migrar controladamente. Aí é muito interessante, porque, por exemplo, se a gente fala de um estabilizante UV, ele tem que migrar para a superfície para fazer o combate aos raios UV. E depois ele retorna para o núcleo. Ele atua como se fosse um ciclo, né? De forma cíclica. Ele migra para a superfície, faz o combate aos radicais livres e depois ele retorna para o núcleo. Legal. Então essa migração controlada, ela é boa e ela é interessante. Agora, se eu falo, por exemplo, de um retardante de chama, se ele migrar para a superfície, ele vai formar uma fina película, uma camada ali esbranquiçada, né? Um pó na superfície do material plástico. E aí não vai ser interessante, né? Aconteceu muito em assentos de estádios aí que foram fabricados em PP com um retardante de chama que não tinha ali um tratamento superficial, uma boa interação com o PP e acabaram migrando para a superfície, né? E isso deixa a peça plástica muito feia, né? Forma uma camada branca, né? E isso não é uma migração interessante. Então, por isso a gente tem que ter também uma noção. Poxa, esse aditivo que eu vou atuar, ele precisa migrar? Sim. Em quanto tempo? Né? Por exemplo, a gente já falou do mercado agrícola, tem cara que quer a proteção
por 5 anos. Então, o meu aditivo ele vai ter um tempo para migrar para a superfície. Como que eu vou proteger por 5 anos? Vou aumentar a dosagem? Não. Aí você usa um anti-UV de alto peso molecular, né, para que ele migre mais lentamente. Então, vai ter uma blenda, um anti-UV de baixo peso molecular, migrando inicialmente, fazendo a proteção inicial ali por 2 anos, e um aditivo anti-UV de alto peso molecular para que depois que o aditivo de baixo peso já migrou completamente, ele começa a fazer a sua função e proteção do plástico, né? Então, essa é uma outra questão muito interessante que a gente tem que estar atento, tá bom? Só mais uma E, pergunta a respeito, sim, talvez seja a dúvida também da galera, né? Quando a gente fala em aditivos UV, a uhum. gente tem que levar em consideração também se o material é transparente ou não, né? Porque isso pode impactar também na questão ótica do produto ou não. Ou você tem algum específico para materiais transparentes? Na verdade, o anti-UV, mesmo que seja transparente, ele não deve afetar a transparência do Ah, material. bacana. Pode ter, se você jogar na máquina ali para fazer a análise, né, de haze, de gloss, de brilho ali e tudo mais, de opacidade, você pode notar algum efeito, mas não vai ser perceptível a olho nu. Né, porque a dosagem também é baixa. Uhum. O Masterbet ele já é veiculado, né, na mesma resina que vai ser fabricado o filme, e o aditivo, quando bem disperso, ele não vai afetar a transparência, tá? Tem outros aditivos concentrados, por exemplo, cargas minerais, normalmente afetam a transparência. Então, se eu vou trabalhar com antibloqueio, é bom trabalhar com uma sílica, né? Porque afeta menos a transparência. Se eu trabalhar com carbonato ou com talco, normalmente a transparência vai ficar comprometida. Então, isso faz sentido. Para o anti-UV, não afeta a transparência. E o mesmo anti-UV ele pode ser usado para uma peça transparente e para uma peça colorida, tá? É claro que vai depender se é um PP, se é um PE, se é um nylon, se é um PBT, se é um policarbonato. Para cada material polimérico, como ele tem uma cadeia polimérica específica, ele vai absorver, vai ter uma absorção específica em um determinado comprimento de onda. E para cada determinado comprimento de onda, a gente vai ter um estabilizante UV fazendo a função. Então, para cada tipo, a gente indica um material. Então, anti-UV é um material que tem que tomar muito cuidado, né? O correto é passar a informação mais completa possível para o fornecedor, para aí sim ter uma proteção completa, tá bom? Até porque, Deixa se eu... você não especificar corretamente, possivelmente você vai ter problema de degradação, né? Isso não vai ser muito bom, né? Vai. Não Peça vai em ser nada campo, bom. dando problema, e Aí aí depois de 3 vai meses já vendeu analisar, muito lote de poxa, não era material. bem esse grade que eu uso. Então não era bem esse o Nossa V senhora. que teve que ser usado. Simples Pois assim. é, pois é. Simples assim, não é simples em teoria, né? Porque o Na problema prática pode é um ser grande. transtorno. Então, na, na prática é um transtorno. Mas é isso, o estabilizante UV é um Eu antioxidante, é um tive no mundo, tem passado muita coisa para. uma experiência de internação de produtos que precisariam de UV. E aí vai daqui, vai dali. Uhum, Eu era na época da engenharia de desenvolvimento, eu fui atrás do fornecedor e perguntei, né, na questão de UV. E o cara já tinha tirado uhum. da formulação há um ano. E eu tive que informar para o cliente. O cara Caramba, ficou, que coisa. ficou meio Pé da triste. vida. Era, na verdade, peças para a indústria aviária, aquelas cúpulas onde a galinha come, Aham, sei, um sei. vermelhão lá. Então, Aham. o antigo fornecedor havia tirado o V da formulação por questões de custo, enfim, mas não havia Sim. informado o cliente. Aí já pensou dentro, tem um Nossa. recall aí de cúpulas na, Nossa. na De- indústria aviária. e é uma indústria, a gente não imagina, né? Mas o que Mas é, vai de plástico aí muita coisa. é um absurdo, hein? E eles É um ficam dia e absurdo. noite com iluminação, né? Então a incidência ali de raios, É. principalmente ultravioleta, enfim.
Uhum. Né? A É iluminação muito é forte. artificial, mas acho que acaba simulando as condições de luz do dia, enfim. Sim, sim. Tem alguns estudos que fazem, porque a gente imaginava que somente a luz natural é que vai ser nociva para o material plástico, mas não. Tem alguns, dependendo da lâmpada, sim, pode atingir algum nível de comprimento de onda que afete o material polimérico, né? Então, tem que, como a gente falou, né? Tem que entender bem o projeto, passar o máximo de informação para não ter surpresa no futuro, né? Mas é isso aí. Bom, o requisito mais complicado para um aditivo na verdade, são dois aqui, né? Não afetar as propriedades e apresentar um baixo custo. Primeiro, não afetar as propriedades é complicado porque se você adiciona um modificador de impacto, como ele é um material muito flexível, você vai acabar comprometendo a sua rigidez, né? Então, como que eu não vou afetar a propriedade de um material se eu adicionar 30% de talco? Vou trazer rigidez, vou trazer estabilidade dimensional, mas o meu material passa a ficar quebradiço, né? Ele fica muito rígido. Então, a gente tem que sempre fazer o balanceamento da formulação, imaginando, vou adicionar esse aditivo, vou melhorar uma propriedade. Qual outra eu vou comprometer, né? Como você disse, Rafael, vou adicionar o estabilizante UV. Vai comprometer minha transparência ou não? Né? Então, isso é o que a gente tem que estar sempre mirando, né? Tem que estar sempre atento e um passo à frente, né? E a outra questão, outro requisito muito complicado é o baixo custo. Por quê? Esses aditivos, a gente não imagina o que tem de tecnologia numa embalagem alimentícia. A gente abre, come, joga fora, mas a gente não imagina quantos aditivos vão ali. De repente, mais de uma camada de material plástico, cada uma fazendo uma determinada função. Então, a tecnologia o material polimérico, ela está muito avançada, né? E o avanço da tecnologia traz consigo, né, o avanço do custo desses aditivos, né, ou dessas resinas e tudo mais. Então é claro que a gente sempre vai tentar buscar pedir a redução de preço, né, mas nem sempre é possível. Então também tem que levar em conta essa questão do baixo custo, certo? Certinho. Bom, então, de início, de introdução aí sobre aditivos, é isso que eu trouxe para a gente discutir. E agora eu já entro especificamente nos aditivos modificadores de impacto, né? Que é uma linha bem indicada aí para o mercado de reciclados. Eu trouxe até uns cases, uns casos de êxito aí que a gente teve, tá bom? Aí, bom, entrando nos modificadores de impacto, né?